Irmãos, eu vou ler 2 Coríntios capítulo 3. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta no Messias, produzida pelo nosso ensino, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Pai vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio do Messias que temos tal confiança no Pai, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem do Pai, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O Evangelho, tá, irmãos? Porque se o mistério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério ou Evangelho da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelência glória, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que no Messias é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Messias, o véu lhe é retirado. Ora, o Messias é o Espírito, e onde está o Espírito do Messias, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Messias, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo o Messias, o Espírito. Pelo que, tendo este Evangelho, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra do Pai. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença do Pai, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória do Messias, o qual é a imagem do Pai. Porque não nos pregamos a nós ou ensinamos a nós mesmos, mas ao Messias como mestre e a nós mesmos como vossos servos por amor do Messias. Porque o Pai que disse: de trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória do Pai na face do Messias. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que excelência do poder seja do Pai e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos,
levando sempre no corpo o morrer no Messias, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa do Messias, para que também a vida do Messias manifeste-se em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Messias também nos ressuscitará como o Messias, nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória do Pai. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte do Pai um edifício, casa, não feitas por mãos, eterna nos céus. E por isto neste tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Pai quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Messias, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Pai. E por isso que também nós esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes ser agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Messias, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos pelo Pai. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para o Pai, e se conservamos o juízo é para vós outros, pois o amor do Messias nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por todos, logo todos morrerão, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos ao Messias segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está no Messias e é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém do Pai que nos reconciliou consigo mesmo por meio do Filho, o Messias, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que o Pai estava no Messias reconciliando consigo as pessoas, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome do Messias, como se o Pai exortasse por nosso intermédio em nome do Messias, pois rogamos que vos reconcilieis com o Pai. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça do Pai.
E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça do Pai, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, ou o evangelho, tá, irmãos? Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos, como ministros do Pai, na muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias.